Nos últimos tempos, muito se tem falado no chamado Estado Democrático de Direito. O advogado Lino Ambrosio Trois ajuda a entender o que é o Estado Democrático de Direito. De acordo com ele, o Estado Democrático de Direito é o cumprimento dos preceitos constitucionais e o respeito aos pilares da democracia. Em recente entrevista à TV Serra, Lino Trois explicou o que é na prática o Estado Democrático de Direito. Nós temos uma Constituição. Essa Constituição tem um parágrafo único do artigo 1º que diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por si próprio ou por seus representantes. É uma conceituação inicial de um Estado democrático, ou seja, todo o poder emana do povo. Estado Democrático de Direito significa o cumprimento dos preceitos constitucionais, primeiramente, aonde as pessoas respeitam os pilares da democracia, que são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Estado Democrático de Direito é eu respeitar as instituições, eu cumprir com a minha obrigação de cidadão, pagando meu imposto, respeitando a pessoa que está indo ou vindo, ou que eu estou trabalhando com ela. Veja que todas as atividades, nós eventualmente podemos cometer algum deslize com alguém que está subindo no elevador, ou descendo, ou uma senhora, ou seja, Estado Democrático de Direito nós temos uma legislação, nós temos que cumpri-la. E cumprir essa legislação significa Estado Democrático de Direito. Ou seja, existem legislações, direitos que devem ser exigidos e cumpridos. O meu direito começa aonde termina o teu, e vice-versa. Ou seja, o Brasil está constituído por uma república democrática, uma república federativa democrática. E esse conceito precisa de respeito. Isto é Estado Democrático de Direito. Esse pessoal que foi eventualmente preso terá seu direito respeitado, poderá contratar um advogado, poderá justificar qual foi a motivação, se é primário, se não é primário, se tem, enfim, todas essas questões inerentes à própria atividade. A ampla defesa. Ele pode usar para a sua defesa. Então, o Estado Democrático de Direito, eu tenho direitos e eu vou exigi-los, eu tenho deveres e eu vou cumpri-los. E eu me lembrei agora, Leandro, de uma frase do Rubens Minelli. Nós falamos de futebol há pouco. Rubens Minelli, uma vez questionado sobre uma derrota do Internacional, ele disse: em futebol se ganha, se perde, se empata. Numa eleição, ou você ganha ou você perde. Não empate. Existe empate. Não existe empate e não existe o dia seguinte, a não ser uma preparação para o próximo pleito. Para Lino Trois, os fatos que ocorreram em Brasília no primeiro domingo do ano de 2023 são lamentáveis e sérios. Aquilo que aconteceu em Brasília é profundamente lamentável. É profundamente lamentável. E aquilo que tu dizia que é ato terrorista, sim. Dá para classificá-lo como ato? Dá para classificar, com certeza, terrorismo. Por quê? Tu veja um detalhe, se tu analisar os protestos do mundo, aquelas badernas que aconteceram há 2 anos atrás nos Estados Unidos, foram classificados como atos terroristas. Então, nós do meu ponto de vista, nos Estados Unidos não foi tão grave como no Brasil. Foi menos do que aqui. Então, eu acredito que essa polarização, se nós estivéssemos disputando um torneio de futebol... Nós dois. Isso. Tu é representando o time A e eu sou do time B. Terminado o campeonato, tu ganhou, pega a tua taça e vai comemorar. Eu vou me preparar para o próximo campeonato. E eu tenho que dizer que eu reconheço a tua vitória. E vice-versa. Então, exatamente. Então, o que faltou, na minha interpretação, eu sei que aquilo que eu estou dizendo aqui provavelmente contraria 3/4 da população de Farroupilha. Mas o Bolsonaro devia ter dito que reconhecia a vitória do Lula. Ah, era ruim?
Era dolorido? Era cruel? Mas eu acho que se ele reconhece isso, tudo o que está acontecendo lá não teria acontecido, Leandro. Não teria acontecido. Teria se apagado. Teria tudo, tinha ido para a normalidade. Ou seja, num Estado democrático de direito, que tem processos eleitorais, que tem alternância de poder, que alguém ganha e alguém perde, eu acho que isso aí é muito normal. Se prender e se segurar num processo eleitoral me parece muito ruim, porque aqueles que não têm nada a ver com isso acabam sobrando. Acaba sobrando para eles, acabam sofrendo. Então, com certeza, essa polarização levou a essas coisas para acontecer. Elas aconteceram a partir do momento em que faltou a liderança daquele que foi derrotado ter dito, olha, reconhecemos que fomos derrotados, reconhecemos que precisamos nos voltar por uma preparação para uma próxima campanha eleitoral. Precisamos nos pautar por fazermos uma oposição criteriosa, sensata, dentro dos critérios de valores democráticos. Agora, é evidente que tu uma atitude agressiva, vai procurar, vai se projetar numa atitude agressiva por parte do judiciário. Se alguém comete um crime, espera o quê do judiciário? Espera uma penalização. Uma punição. Uma punição. Qual é a capitulação que vão dar para esses 300, 400 que estão presos lá? E mais os 1.500 que estavam na frente do... Mais os 1.500 que estão hoje... Que a papuda vai ficar pequena, hein? Eu te diria o seguinte, essas pessoas provavelmente não sabiam o tamanho da confusão que elas estavam entrando. Da encrenca que elas se meteram. E hoje o cabe à polícia, a Polícia Federal, a Polícia Judiciária, a Polícia do Congresso, estabelecer a que crime cada um participou a seu modo, diante da circunstância toda. Então, o que eu tenho visto nos meus 30 e poucos anos de advogado, alguém é penalizado por alguma coisa na medida do seu crime, na proporção do seu crime. Então, por exemplo, nós temos uma figura jurídica do assassinato, do 121 do Código Penal. Mas tem as agravantes de um homicídio qualificado. Então, o tamanho da pena, o tamanho da penalização, o tamanho está intimamente relacionado ao tamanho do delito cometido. Então, me parece que teremos desdobramentos no futuro. Lamentamos profundamente pelo Brasil, pela história. É uma mancha negra. Exatamente. O mundo está dizendo, o Brasil não precisa disto. E eu repito isso, o Brasil não precisa desse estado de coisas para crescer politicamente, administrativamente e até judicialmente, em todos os seus aspectos. O Brasil não precisa isso para crescer. Lino Trois se manifestou sobre os atos golpistas que ocorreram em Brasília durante participação no programa Entrevista do Dia em 9 de janeiro. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.